Fala pessoal, tudo bem? Vídeo novo. Hoje o assunto é dentro da morfologia. A gente vai falar da primeira classe gramatical, importantíssima para a compreensão das outras, que é o substantivo. É só um segundinho, a vinheta vem e a gente volta na sequência. Vamos lá! Meninos, quando eu falo em substantivo, eu estou falando naquela classe gramatical, estou me referindo àquela classe gramatical que dá nome para tudo. Deu nome, é substantivo. Olha os nossos exemplos aqui. Todos falaram a verdade, o amor e o ódio caminham juntos, a casa que eu comprei era bela e a coisa me perseguiu. Tudo que está em destaque aqui está dando nome ou para um sentimento, ou para um elemento, ou para um objeto. Todos eles eu classifico como substantivo, até o último. A coisa me perseguiu, provavelmente aquele ser tinha um nome, ou tem um nome, só que eu não sei qual é. E naquele momento, nesse momento, eu designo através da palavra coisa. Coisa passou a ser substantivo. Deu nome, virou substantivo, ok? Qual que é a nossa missão hoje? Entender os tipos, num primeiro momento. Depois a gente vai falar das flexões desses caras. Então a gente vai aprender hoje sobre substantivo simples composto, comum e próprio, concreto e abstrato. Principalmente esse último, a diferença entre o concreto e o abstrato é fundamental para lá na análise sintática. Nós fazemos a diferenciação do complemento nominal, por exemplo, para o adjunto adnominal, para o objeto de indireto. Vocês vão entender isso na hora. Se já tiver com pressa, tem vídeo no canal sobre isso, ok? Vamos começar. Qual é a diferença entre substantivo simples e composto? Simples. O meu substantivo simples, nós costumamos dizer de uma forma até mais fácil para vocês, é aquele substantivo formado a partir de uma palavra só, ok? Então, homem, casa, orgulho, substantivo simples. E por oposição, meio óbvio até, o substantivo composto é aquele formado por pelo menos duas palavras. Pé de moleque, sinal da cruz, ok? Só toma cuidado com uma coisa, pelo menos eu passei por isso, na escola a professora sempre me ensinou substantivo composto com hífen. E às vezes isso entra no seu inconsciente. Só que lembra da definição, substantivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras. Ninguém falou que tem que ter hífen. Então nos exemplos aqui, catavento, cata mais vento, girassol, o verbo girar mais o substantivo sol, criaram novas palavras, e isso é um substantivo composto. Tudo bem? Independente de haver hífen ou não. Maravilha, Edson. E o substantivo comum e o substantivo próprio? Opa, também é tranquilo. Substantivo comum é aquele que designa os seres de um modo genérico. Então imagina um conjunto com vários elementos ali dentro. Claro que esses elementos participam dessas características gerais do conjunto. Um conjunto chamado carro, por exemplo. Quem está ali dentro? Elementos que têm 4 rodas, uma caixa de câmbio e um volante, e óbvio, são automotores. Essa é a definição de um carro. Então todos os elementos que se enquadram nessa característica ganham esse substantivo carro. E por que o nome dele é comum? Porque ele é de uso comum a todos esses elementos. E é um nome genérico, claro. Se eu chego para você e falo, olha, vi um carro quebrado na esquina, você não sabe qual carro é, mas você sabe que tipo de objeto é o que está parado na sua esquina e ao qual eu estou me referindo. Ok. Agora, e se eu conseguir identificar um elemento desse conjunto de uma forma muito própria, muito pessoal? Uma coisa é falar que eu vi um carro na sua porta. Outra coisa é falar, como no exemplo que nós vamos ver aqui, que eu vi um Uno parado na sua casa. Não dá mais para confundir com qualquer outro carro. O Uno é um dentro do grupo. O nome Uno é de propriedade de determinado elemento daquele grupo e não mais de todos. Então é próprio dele. Por isso substantivo próprio, ok? Marcela, como no nosso exemplo, Marcela chegou mais cedo. Marcela é um elemento, esse nome, esse substantivo é próprio dela. Não consigo confundir mais com a outra. 12 de maio, me referindo à rua. Rua é substantivo comum, mas 12 de maio designa uma rua dentre todas as outras do meu bairro. Beleza, então tranquilo também. E o substantivo concreto e o abstrato? A definição geral é assim. Substantivo concreto é aquele cujo conceito não depende de outro ser. A definição do substantivo abstrato, óbvio, é o oposto. O substantivo abstrato é aquele cujo conceito depende de outro ser. Beleza, Edson. Mas não está muito claro ainda. Então vamos ver na prática.
Primeiro vamos aprender a testar isso, até para te provar que ele é concreto ou abstrato. Depois, é lógico, tem uma dicasinha que facilita a sua vida, mas é importante que você não avance o vídeo. Olha o raciocínio, entenda a gramática. Me descreve avião. Na sua cabeça aí. Pô, Edson, avião é um objeto feito pelo homem que voa, ele plana. Ok. Tudo bem? Um veículo automotor, beleza. Repara que eu não precisei de nenhum outro elemento para criar o conceito, para descrever a palavra avião. O substantivo avião. Agora me descreve o ódio. Ódio é um sentimento ruim. Não basta, porque sentimentos ruins existem vários. Ódio é um sentimento que uma pessoa nutre pela outra. Acabou. Você acabou de precisar de outro ser, que é essa pessoa e a outra, para que o conceito de ódio fosse explicitado. Então o substantivo abstrato tem essa necessidade. Ele sozinho não tem significação completa. Ele só ganha significação quando ele tem um outro elemento no qual ele pode se ajustar. Tudo certo? Olha a nossa lista aqui. Aqui nós temos que ter cuidado. Viagem, pulo, beijo, casamento, saci, fada, gnomo, ar e Deus. O que é concreto e o que é abstrato ali para você? Dá uma pausinha nesse vídeo e tenta fazer esse exercício rapidinho. Ok? Eu não vou esperar, porque é lógico que você pode pausar. Viagem, pulo, beijo, casamento são abstratos. Os outros de baixo, saci, fada, gnomo, ar e Deus, são concretos. Ao contrário do que a gente aprendeu na escola. Eu aprendi que substantivo abstrato era o que não dava para pegar, o que não dava para desenhar, o que não tinha cheiro. Isso é uma besteira enorme. Substantivo abstrato depende de outro ser, substantivo concreto não. Tenta descrever beijo, para você entender o quanto ele é abstrato. Beijo é quando uma boca toca outra, ou uma boca toca a bochecha de alguém. Repara que, olha, a boca, o outro, o alguém, são elementos externos que eu tenho que trazer para fortalecer o meu conceito. Agora descreve gnomo. Um rapazinho baixinho, de orelha pontuda, usa roupinha verde, bonezinho de feltro. Tudo bem, eu não precisei de outro elemento. Ninguém está falando que o saci e o gnomo existem de fato, mas o conceito dele existe independente de outro ser. Maravilha. Vamos simplificar a nossa vida? Então, se você entendeu, vamos aprender duas dicasinhas agora. Serão substantivos abstratos todos os nomes dos sentimentos. Ódio, amor, ira, esperança, felicidade, tristeza, sempre abstratos. E no mais, os substantivos derivados do verbo. Então, a viagem, o pulo, o beijo, o casamento. Ok? E aí fica fácil a nossa vida. Primeiro a gente entende o conceito, porque a decoreba é uma ferramenta, mas não é a primeira. Depois que entendi o conceito, aí a gente vai para a dica. Fechou, você não erra mais e agora você joga seguro. Vamos falar agora de flexão do substantivo. Os substantivos, assim como os adjetivos, nós vamos aprender na sequência, flexionam-se em gênero, número e grau. Quando a gente falar em gênero, a partir de agora, eu estou falando em masculino e feminino, número, singular e plural. Grau, cada classe gramatical flexiona de uma forma com uma intenção diferente. Maravilha. Substantivos flexionam em gênero. Sim, e isso é muito fácil para nós percebermos e entendermos, porque somos falantes nativos da língua. Substantivo flexiona em gênero de três formas diferentes. Através do acréscimo de um sufixo, duque, duquesa, imperador, imperatriz. Alterando a desinência, que é o primeiro que vem na nossa cabeça, menino, menina, garoto, garota, esse o e esse a, as desinências de gênero, ou mudando a palavra, pai, mãe, rei, rainha. Tudo certo, acabou o problema, é só isso. A gente só tem que se atentar para três casos de flexão, que são o que a gente chama de casos especiais de flexão do substantivo. O epiceno, o comum de dois gêneros e o sobrecomum. Vamos para o primeiro. O que é, Edson, um substantivo epiceno? Meu querido, simples demais. O substantivo epiceno, primeiro que ele só existe para nome de animal. Ok? E não é qualquer animal, é aquele que não tem correspondência entre masculino e feminino. Por exemplo, cachorro é um substantivo epiceno? Não, porque eu tenho a cadela ou a cachorra. Os dois são possíveis. Cavalo é epiceno? Não, porque eu tenho égua. Boi é epiceno? Não, porque eu tenho vaca. Mas olha esses quatro aqui de baixo. Cobra, tatu, tamanduá e zebra. Cobra, a palavra cobra é feminina, mas eu não tenho cobro, eu não tenho correspondente. Tatu é uma palavra masculina, mas eu não tenho tatuia.
ok? Não tem um correspondente. Isso é substantivo epiceno. E como é que nós fazemos o gênero disso, então? Simples, usando a palavra macho e fêmea. Cobra macho, tatu fêmea, tamanduá fêmea e zebra macho. Qual é a única pegadinha possível aqui? O cidadão tentar te enrolar com o artigo que vem na frente. Afinal de contas, é a cobra macho, artigo feminino a, ou o cobra macho, porque ele é macho. O artigo sempre acompanha o substantivo e com ele concorda. Isso é uma regra básica. Então, se cobra é uma palavra feminina e ela é o que representa o substantivo da ação, da frase, então o artigo é feminino. A cobra macho, o tatu fêmea, o tamanduá fêmea, a zebra macho. Tudo bem? E eu já vi isso cair em vestibular, acredite. Perfeito. Maravilha. Qual é o próximo caso especial de flexão de gênero? O comum de dois gêneros. Olha o nome disso e pensa um pouquinho. Ele é um substantivo de uso comum tanto para o masculino quanto para o feminino. Beleza. Olha os três exemplos, colega, frentista e dentista. A princípio, não é possível identificar o gênero disso. Afinal de contas, colega é tanto para o homem quanto para a mulher, frentista é tanto para o homem quanto para a mulher, dentista é tanto para o homem quanto para a mulher. Só que o comum de dois gêneros me traz pistas necessárias. Ou o pronome, ou o adjetivo, ou o artigo vão me indicar esse gênero. Olha só, o colega, já sei que eu estou me referindo a um homem. Aquele frentista, já sei que eu estou me referindo a um homem. Aquela dentista, eu sei que eu estou me referindo a uma mulher. Dentista atenciosa, o adjetivo agora me dá o gênero. Então, no primeiro caso, o artigo indica o gênero. No segundo caso, o pronome indica o gênero. E no terceiro caso, o adjetivo indica o gênero. O substantivo, no comum de dois gêneros, não possui identificação de gênero, mas os elementos que inevitavelmente acompanharão, dentro de um período minimamente construído, sim. Perfeito. E o sobrecomum? Eita, aqui lascou. O sobrecomum não indica gênero de forma alguma e não tem artigo, nem adjetivo, nem pronome, nem nada que te faça indicá-lo. A testemunha depois do caso, homem ou mulher? Repara que tem o artigo A. O artigo feminino, mas não dá para saber. Aquela criança levada, menino ou menina, encontramos o cadáver de um homem ou de uma mulher. O indivíduo, isso é sobrecomum, foi preso. As pessoas tendem a imaginar que indivíduo seja só para homem. E mulher é o quê, então? Indivídua? Claro que não, indivíduo também. Se o autor da fala ou do texto quiser que você saiba o artigo disso, ele tem que te indicar, dentro do contexto. Por exemplo, Maria Eduarda, há um ano atrás, presenciou um crime na esquina de sua casa. Ontem, a testemunha depois no caso. Você só sabe que é mulher porque o autor te deu a referência explicitamente que o nome dessa testemunha é Maria Eduarda. Claro. Tudo bem? E é isso. Então, os casos especiais de flexão de gênero nós já vimos. Epicenos, comuns de dois gêneros e sobrecomuns. E o grau do substantivo? Nossa, pensa num negócio fácil. Diminutivo e aumentativo. Super tranquilo. Super tranquilo. Olha a nossa tabelinha aqui. Eu usei como referência a palavra carro, poderia ser qualquer outra. Nós temos o diminutivo, que é carrinho, e o aumentativo, que é carrão. Só que vamos aproveitar que o conteúdo é tão simples e vamos abordar uma outra coisa que também é importante e vai facilitar o nosso próximo vídeo, que é o adjetivo. Eu tenho duas formas de fazer o diminutivo disso, ou carrinho ou carro pequeno. Da mesma forma, o aumentativo, ou carrão ou carro grande. Então guarda esse conceito. Toda vez que eu me refiro a algo dentro da língua portuguesa pela forma mais curtinha, eu fiz uma síntese, eu fiz um resumo. Então eu falo que essa forma é a forma sintética. Toda vez que eu me refiro a algo dentro do português pela opção, eu opto pela opção mais extensa, eu falo então que eu usei a forma analítica. Sintético, mais curto, analítico, mais extenso. Tudo certo? E agora a gente vai para a flexão de número dos substantivos. Poxa, Edson, isso é tranquilo. É, só que dentro do substantivo simples. Quando a gente vai para o substantivo composto, ali nós começamos a ter problema. Por quê? Eu tenho casos em que varia apenas o primeiro elemento. Repara que eu fiz em gradação aqui para você entender. Eu tenho casos em que varia só o segundo elemento.
Eu tenho caso em que variam os dois, eu tenho caso que não varia nada. E existem regras para tudo isso. Então, queridão, a minha função com vocês aqui é te passar conteúdo de qualidade, mas te dar ferramentas para encurtar o caminho até o seu resultado. E é isso que a gente vai fazer agora. Tudo bem? Vamos aprender uma maneira um pouco mais simples, que também não é de todo simples, para não ter que guardar todas essas regras, são mais de 10, e conseguir analisar isso de uma forma muito mais inteligente. Olha só, como é que eu faço isso, afinal de contas? 3 regrinhas você não vai ter como fugir, você vai ter que decorar, porque elas não se formam pelos processos gramaticais, é o que a gente chama de uso consagrado da língua. O que eu quero dizer com isso? Não tem uma explicação gramatical para justificar esse tipo de ocorrência, mas através da evolução da língua é assim que os falantes nativos optaram, nossos tataravós, a nossa história, e assim ela cristalizou. Substantivo mais preposição mais substantivo. Só varia o primeiro elemento. Sempre. Então, os pés de moleque, os sinais da cruz. Beleza? Essa tem que guardar. Mais uma que você tem que guardar mesmo. Palavras repetidas ou muito próximas à pronúncia. Só varia o segundo elemento. Então, os quebra-quebras, os ping-pongs. Palavras repetidas ou muito próximas umas da outra no que se refere ao efeito sonoro. Ok? E a última que a gente tem que guardar, quando o segundo elemento indica a finalidade ou a função do elemento anterior. Só varia o primeiro. O exemplo que eu usei de navio e escola. Qual é a função desse navio? É ser uma escola, não é um navio de pesca ou de turismo, por exemplo. Existem alguns gramáticos que falam que nesse caso pode variar os dois, mas a gramática normativa trabalha ainda com o fato de que só o primeiro elemento varia. Perfeito. Só preciso dessas 3. Lembra que são mais de 10. Bem mais de 10. O que mais que eu preciso saber? Isso que eu tenho quase certeza que vocês já sabem. Isso aqui eu não tenho novidade para ninguém. Substantivos, adjetivos e numerais são elementos variáveis. Então, menino, meninos, bonito, bonitos, 1, 2, eles variam em número. Verbos e advérbios são totalmente invariáveis. Edson, mas o verbo tem plural. Eu falei, nós falamos. O verbo conjugado. Eu não consigo pegar o verbo falar e colocar um S no final e falar que fiz plural dele. Ok? É nesse sentido de flexão que eu estou dizendo. Advérbios jamais. Jamais irão para o plural. Poxa, então se eu sei aquelas 3 regrinhas que são exceções e eu sei isso aqui, eu não preciso guardar mais regra nenhuma. A partir de agora eu analiso tudo. Guarda civil. Repara que não tem nenhuma regra decorada para isso. O primeiro elemento é um substantivo? É, ou guarda. O segundo elemento é um adjetivo? É. Substantivo não tem plural? Tem. Adjetivo não tem plural? Tem. Então põe os dois no plural. Eu analiso a língua, não tenho que decorar regra, gente. Quer dizer, tenho, mas não tantas quanto parece. Primeira dama. Primeira, só a palavra primeira é numeral. Dama é substantivo. Numeral não tem plural? Tem. Substantivo não tem plural? Tem também. Então ponha no plural. Beija-flor. Opa, beijar é verbo, hein? É. Mas flor é substantivo? É. Verbo tem plural? Não. E flor? Substantivo? Tem? Tem. Então coloca só o segundo elemento no plural. Viu como é que é muito mais fácil? Abaixo assinado. Opa, abaixo indica lugar. Abaixo é um advérbio. Advérbio não tem plural? Não. E o assinado? O assinado é adjetivo. Ok? Opa, então abaixo assinados. Sempre viva, sempre é advérbio, eu tenho certeza, você tem razão, não tem plural. E viva, nesse caso, nesse caso é apenas um adjetivo, ela está sempre viva, por exemplo, então flexiona o segundo. O bota fora, bota, verbo, fora, ideia de lugar, advérbio, verbo não tem plural, advérbio também não. Então os bota fora. Tudo certo? Então repara que hoje, nesse vídeo, nós passamos pelas classificações iniciais, nós vimos flexão de gênero, vimos os 3 casos especiais de flexão de gênero, vimos a flexão de número, principalmente nos compostos, e vimos a flexão de grau, que é diminutivo e aumentativo, e é muito simples. Isso é base para a próxima aula, isso é base para o próximo vídeo. Qualquer dúvida, escrevam aqui, por favor, e o demais que todo mundo fala, né? Canto inferior direito, tem um botãozinho para inscrição, gostou, curte no vídeo, deixa comentário, essa coisa toda. Tudo certo?
Se cuidem e até mais. Obrigado.